A história do pai que jogou o filho nos trilhos é um exemplo extremo de comportamento humano incompreensível e chocante. Infelizmente, há casos em que as pessoas tomam decisões que colocam em risco a vida de outras, especialmente a vida de seus próprios filhos. No entanto, quando pensamos que a tragédia já está consumada, a natureza pode nos surpreender. Foi o que aconteceu neste caso específico. Após o pai jogar o filho nos trilhos, um urso apareceu do nada e, em vez de atacar o menino, o protegeu. O urso manteve-se ao lado do menino por horas, o abraçando e o mantendo aquecido durante a noite. Quando a equipe de resgate finalmente chegou, o urso se afastou calmamente e permitiu que eles se aproximassem do menino. Essa história é um exemplo de como a natureza pode ser surpreendente e incrível. Mesmo que os humanos possam tomar decisões terríveis, outras formas de vida podem ter um comportamento que nos surpreende positivamente e nos lembra que somos apenas uma pequena parte do ecossistema em que vivemos. Essa é uma história espantosa sobre como uma ursa agarrou uma criança bem na frente de seu pai, mas não para fazer o que a maioria das pessoas esperaria de uma predadora, e sim para salvar o menino da morte. Alex e Nastia são dois russos que se casaram quando ambos ainda tinham 17 anos. A história de amor entre eles mobilizou todo o povoado onde moravam para fazerem uma linda festa de casamento, e apenas um mês depois, Nastia descobriu que estava grávida. A moça e seu marido ficaram muito felizes com a notícia e começaram a se preparar para receber seu primeiro filho. Eles construíram um pequeno quarto para receber seu bebê, compraram um guarda-roupa e um berço, além de diversas roupas e brinquedos para o fruto de seu amor. O casal não planejava ter apenas um filho. Eles queriam mais porque, como de costume, naquele vilarejo gelado ao norte da Rússia, todos esperavam que a família seguisse a tradição de ter muitos filhos. Quando chegou a hora de Nastia dar à luz, Alex correu até um amigo para pegar o carro emprestado e assim levar sua esposa ao hospital, mas acabou descobrindo que o carro do vizinho estava estragado. O jovem ficou extremamente nervoso e imediatamente ligou para a ambulância. Acontece que a ambulância demorou tanto que Nastia simplesmente desmaiou enquanto seu marido continuava a abraçá-la e tentava acalmá-la. Quando o socorro finalmente chegou, a jovem foi levada para o hospital, onde foi imediatamente transferida para a maternidade. Após alguns momentos, a enfermeira saiu e disse para Alex que sua esposa não seria capaz de dar à luz naturalmente e que seria operada, o que o deixou ainda mais preocupado. 5 horas após a operação, o médico saiu com uma cara pálida e deu a pior notícia que Alex poderia ouvir. Sua esposa havia falecido na sala de cirurgia, mas seu filho sobreviveu. Alex ficou extremamente chocado quando ouviu o que o médico disse e então começou a gritar com todas as suas forças. Ele não podia sequer pensar na possibilidade de que sua esposa, a mulher que ele amava e com quem sonhou em viver toda a sua vida, tinha fechado os olhos para sempre. Ele correu para a sala de cirurgia onde seu bebê estava chorando, mas ao invés daquilo representar um momento de felicidade, só o machucava ainda mais. O jovem não queria ver seu filho porque o considerava a causa da morte do amor de sua vida e se recusava a segurá-lo em seus braços. As enfermeiras ainda tentaram acalmá-lo e lhe disseram que o menino precisava mais do que nunca do amor e cuidado do pai. Quando o médico notou que o pai estava em um estado psicológico muito abalado, pediu às enfermeiras que não lhe entregasse o filho porque ele poderia machucá-lo. Ele então disse a Alex que poderia ir para casa e voltar depois de uma semana para buscar a criança. Alex não conseguia pensar em seu próprio filho de uma maneira positiva, e quando o chamaram de volta ao hospital para buscar o bebê, ele respondeu que não queria vê-lo e que eles deveriam se livrar da criança. Quando Natasha Ivanovich, a avó materna da criança, descobriu como o genro estava agindo em relação ao seu neto, ela foi ao hospital e o levou para sua casa, onde ela cuidou dele e deu tudo o que precisava. Ela lhe deu o nome de Ivan. 6 meses se passaram e o pai da criança nunca apareceu. Então Natasha decidiu ignorar o genro completamente. E assim o tempo foi passando, até que as pessoas convenceram que seria prejudicial para o pequeno Ivan se ele crescesse sem a figura do pai. Assim, a avó decidiu encontrar Alex para que ele pudesse finalmente pegar o filho em seus braços. Procurou ele em casa, mas não o encontrou. E quando perguntou a seu respeito, um dos vizinhos lhe disse que Alex passava a maior parte do tempo à beira de uma ferrovia perto do bosque e ali ficava o dia todo sentado. Então, Natasha foi imediatamente para a ferrovia procurar o pai de seu neto. Quando ela chegou lá, encontrou o jovem sentado em uma grade com uma garrafa de vinho nas mãos. Ele estava realmente bêbado. Natasha se aproximou e tentou falar com ele, mas o homem parecia quase inconsciente e se recusava a falar. Embora ela tenha colocado o pequeno Ivan sobre seu peito, o homem não demonstrou qualquer sinal de afeto. Naquele instante, a avó perdeu a esperança e decidiu voltar para sua casa. Só que antes que se fosse, Natasha notou um filhote de urso que estava com uma das patas agarradas nos trilhos do trem, enquanto uma locomotiva se aproximava em alta velocidade. Ela colocou o neto no chão e correu até a linha de trem, soltando a pata do pequeno urso no último instante. Seus esforços foram tão no limite que o trem quase chegou a atingi-la. Natasha ficou paralisada de medo, quase não acreditando no que tinha acabado de fazer por impulso, mas ela ficou feliz quando percebeu
percebeu que havia conseguido salvar o ursinho. Enquanto isso, uma enorme ursa, provavelmente a mãe do pequeno animal, surgiu do outro lado da linha quando o trem terminou de passar. E então, Natasha se afastou do filhote de urso para pegar seu neto de volta no colo. Ela rapidamente começou a se afastar do lugar, pois apesar de tudo, os ursos costumam serem animais muito ferozes e protetores. Ela começou a apertar os passos para sair logo daquele lugar, pois tinha medo que a ursa feroz a atacasse. Só que toda vez que ela olhava para trás, percebia que aquela enorme mãe urso e seu filho a seguia. Ela não entendia o que eles queriam dela, pois não havia qualquer sinal de ataque ou perseguição na linguagem corporal dos animais. Caso contrário, eles se apressariam para pegá-la. Natasha pensou que talvez quisesse agradecê-la pelo que ela tinha feito, mas não conseguia encontrar uma maneira de fazer isso. Acontece que a mãe urso a seguiu até em casa e começou a ir até sua porta todos os dias com seu filhote. Ela se sentava em frente à casa de Natasha e ficava olhando de longe, e depois ia embora. Natasha percebeu mais tarde que os dois animais eram pacíficos e queriam fazer amizade. Ela então começou a oferecer comida e água para a família de ursos, e eles começaram a se aproximar dela de maneira bem mansa, e isso aconteceu por diversas vezes. Certo dia, Alex bateu em sua porta e disse que queria levar seu bebê para casa, porque decidiu se casar novamente e queria reconstruir sua vida. A notícia agradou muito Natasha, pois ela desejava que o genro superasse a perda da esposa. Ela entregou o pequeno Ivan nos braços do pai e lhe deu roupas e todas as coisas que o bebê precisava, e então se despediu do neto com lágrimas nos olhos. Natasha ia todos os dias visitar o pequeno Ivan, e ela estava muito alegre ao ver que o pai estava tomando conta dele e bem feliz com o planejamento do casamento com uma jovem chamada Olga, que ele havia conhecido recentemente. Os dias passaram e a ursa e seu filhotinho pararam de visitar a casa de Natasha Ivanovich, o que fez a avó pensar que eles haviam se mudado para outra região. Mas um dia, enquanto estava sentada no quintal da casa, ela viu o urso e o filhote se aproximando de sua casa e a fez abrir um sorriso. Natasha esperava ansiosamente a volta de seus amigos animais, e quando foram chegando mais perto, ela notou que a mãe ursa tinha algo em sua boca. Sim, o que estava na boca da ursa era um menino pequeno, e quando o animal a colocou no chão, a avó se aproximou e ficou chocada. A criança era o pequeno Ivan. O bebê estava calmo, mas parecia exausto pelo modo como a ursa o carregava na boca para dentro de casa. Depois que a avó se tranquilizou sobre o estado do neto, Natasha o pegou e foi imediatamente até a polícia para contar o que havia acontecido. Quando a polícia começou a investigar o incidente, descobriu que o pai, Alex, de repente teve uma recaída de tristeza profunda ao se lembrar de sua ex-mulher e se embebedou aos montes. Em seguida, ele carregou seu filho nas mãos e se dirigiu para a ferrovia, onde colocou a criança muito próxima dos trilhos e continuou ingerindo muito álcool. Então, ele perdeu a consciência e adormeceu, enquanto seu filho começou a engatinhar em direção aos trilhos. Uma testemunha que viu tudo à distância disse ter presenciado quando o trem expresso se aproximou e a grande ursa interveio e jogou o menino para longe dos trilhos no último momento. Em seguida, o animal o levou para a casa da sua avó e deixou seu pai adormecido no lugar. O urso retribuiu a Natasha o favor que ela tinha feito ao salvar seu filho meses atrás, salvando seu neto da morte certa, depois que seu pai bêbado o negligenciou. A advertência da polícia pode ter sido um choque para Alex, mas isso mostrou a importância de cuidar de seu filho com responsabilidade e comprometimento. Ele entendeu a gravidade da situação e reconheceu que as consequências de sua negligência poderiam ser graves. No entanto, ao expressar seu remorso e prometer melhorar, Alex demonstrou que estava disposto a aprender com o incidente e mudar suas atitudes. Ele tomou medidas imediatas para garantir a segurança e o bem-estar do filho, mostrando que sua prioridade era a criação responsável e amorosa da criança. A partir desse momento, Alex se dedicou a aprender mais sobre como ser um pai responsável e comprometido, buscando orientação e apoio sempre que necessário. Ele se tornou um defensor da paternidade consciente e passou a compartilhar sua experiência com outros pais, inspirando-os a adotar uma abordagem responsável e amorosa na criação de seus filhos. Embora tenha sido uma experiência difícil para Alex e sua família, o incidente acabou sendo um ponto de virada em sua vida. Ele aprendeu a importância da responsabilidade e do comprometimento na criação de uma criança. Ao tomar a decisão de se casar com Olga e participar de um programa de alcoólicos anônimos, ele mostrou um compromisso sério com sua recuperação e com o bem-estar do seu filho, Ivan. Ele deixou imediatamente o consumo de álcool de lado. Com a visita da mãe ursa e seu filhote, Natasha recebeu um presente extraordinário da natureza
natureza. Eles voltaram à casa dela várias vezes, proporcionando um momento inesquecível para Ivan e uma conexão especial com a natureza. Desde então, sempre que Ivan visita sua avó, ele tem a oportunidade de brincar com os ursos que salvaram sua vida, criando uma lembrança para toda a vida. A visita dos ursos não só foi um evento emocionante, mas também um lembrete de que a vida é preciosa e devemos valorizar todas as formas de vida em nosso planeta. Se você gostou dessa incrível história, deixe sua pegada no botão de like e considere assistir esse outro caso emocionante que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima!